Continuando a análise das reações que normalmente estão envolvidas nos processos de refino secundário dos ácidos, será abordada agora a reação de desfosforação, incluindo análises termodinâmica e cinética, buscando identificar as condições mais favoráveis para o desenvolvimento desta etapa no refino dos ácidos. A reação de desfosforação é normalmente designada através dessas duas equações que estão apresentadas aqui, onde temos o fósforo reagindo com oxigênio e CaO, que está contido em uma escória básica, formando um fosfato de cálcio P2O5 4CaO. É interessante salientar que em algumas fontes da literatura o composto formado que é considerado é P2O5 3CaO. Isso, para efeito da nossa análise, não é muito relevante, não afetará as conclusões a que chegaremos. Na frente aqui temos a relação de variação da energia livre padrão para esta reação. Outra alternativa seria a reação do fósforo com FeO contido em uma escória e CaO também contido na escória, formando o mesmo fosfato de cálcio e ferro que retorna ao aço líquido. ΔG0 para essa reação agora é menos 297,500 mais 133,45. Em ambas as relações, a temperatura deve ser fornecida em Kelvin e o resultado vai ser obtido em caloria. É interessante observar que a diferença entre essas duas reações é basicamente o agente que está fornecendo o oxigênio para a reação de oxidação do fósforo. Num caso é diretamente oxigênio gasoso, que pode ser injetado, no outro caso é o uso de uma escória oxidante rica em FeO ou MnO, que teriam um comportamento semelhante ao do FeO. É interessante observar que a partir da variação de energia livre padrão, nós teremos condições de analisar o efeito da temperatura sobre as condições de equilíbrio destas reações. E é exatamente isso que faremos a seguir. Consideraremos que o equilíbrio termodinâmico é alcançado e veremos quais são as condições que irão favorecer a obtenção de um teor de fósforo mais baixo nessa condição. Analisando inicialmente a reação A, que está reproduzida aqui novamente com sua respectiva expressão de ΔG0, definindo a constante de equilíbrio, nós podemos explicitar o teor de fósforo de equilíbrio e determinarmos esta equação para sua estimativa. A constante de equilíbrio, nesse caso, vai ser determinada através do exponencial de 582.000 menos 192,55t, que é nada mais que o menos ΔG0 dividido por RT. E a constante, o teor de fósforo do equilíbrio, vai corresponder à atividade do fosfato elevado a meio, essa atividade na escória, a constante de equilíbrio elevado a meio, coeficiente de atividade henriano do fósforo, pressão parcial de O2 e atividade do CaO na escória. A partir dessas relações, iremos determinar as condições favoráveis para a obtenção de teores de fósforos mais baixos. Seguindo um procedimento análogo para a reação representada pela oxidação do fósforo usando o FeO, que é a reação B, temos também a possibilidade de explicitarmos o teor de fósforo do equilíbrio, a constante de equilíbrio mais uma vez determinada a partir do menos ΔG0 sobre RT. Neste caso, o teor de fósforo do equilíbrio corresponde ao produto das atividades do P2O5 elevado a meio, isso na escória, atividade do ferro no aço elevado a 5 meios, lembrando que, por caso dos ácidos carbono comum, essa atividade é bem próxima de 1, uma vez que o ferro, como solvente, tende a seguir a lei de Raoult e a sua atividade se aproxima da sua fração molar, que é bem elevada. Constante de equilíbrio, coeficiente de atividade henriano do fósforo, atividade do FeO na escória elevada a 5 meios e atividade do CaO ao quadrado. Examinando as equações correspondentes à variação de energia livre padrão, observamos que ambas as reações são reações exotérmicas e já sabemos pelo princípio de Le Chatelier que reações exotérmicas são favorecidas termodinâmica a baixas temperaturas. Para evidenciar este efeito, temos aqui um gráfico de teor de fósforo no aço multiplicado por 10 a 3 em função da temperatura. Esses dados foram extraídos do final de sopro de um convertedor LD
portanto não são correspondentes a refino secundário, mas servem para ilustrar o fato de que em temperaturas mais baixas há um favorecimento termodinâmico da reação de desfosforação e, consequentemente, os teores de fósforo alcançados são mais baixos. Um outro fator que contribui para a obtenção de teores mais baixos de fósforo no aço é se ter um baixo teor de fósforo na escória. Isso está associado a uma menor atividade termodinâmica do composto P2O5 4CaO. Uma das alternativas que se tem durante o processo de desfosforação é remover a escória que foi utilizada até um certo nível de desfosforação ser alcançado, formar uma nova escória isenta de fósforo e retornar ao processo partindo dessa escória. É claro que a utilização dessa tecnologia está vinculada a uma disponibilidade de tempo, uma vez que essa operação interfere na produtividade da instalação de refino secundário. Outro parâmetro que afeta o teor de fósforo no equilíbrio termodinâmico é a atividade do CaO na escória. Neste caso, quanto mais elevada for essa atividade, mais baixo tende a ser o teor de fósforo no equilíbrio. Essa figura ilustra exatamente esse efeito. Aqui na abscissa nós temos o teor de CaO na escória. Esse teor está diretamente relacionado com a sua atividade. Há uma tendência de, à medida que o teor de CaO cresce, a sua atividade na escória também crescer. E na ordenada nós temos o logaritmo decimal da razão entre o teor de P2O5 na escória dividido pelo teor de fósforo no aço elevado ao quadrado e o teor de ferro total na escória elevado à quinta potência. É interessante salientar que esses coeficientes que estão aqui são exatamente os coeficientes estequiométricos desses dois componentes na equação que representa a desfosforação. Nota-se claramente aqui neste gráfico a tendência de haver uma variação no sentido de, à medida que se aumenta o teor de CaO, ter uma tendência de elevar o valor dessa partição e, logicamente, elevar o valor dessa partição está associado a um aumento no teor de P2O5 e uma redução no teor de fósforo dissolvido no aço. Uma forma de identificar ou determinar as composições das escórias onde temos uma alta atividade do CaO que favoreceria o processo de desfosforação é através do uso de diagramas de isoatividade, como esse que está apresentado aqui, que foi construído para o sistema CaO, FaO e sílica. Nesse diagrama, na região de escórias líquidas, que está delimitado por essas linhas tracejadas, são fornecidos os valores de atividade do CaO e da sílica. Vamos prestar atenção nas linhas de isoatividade do CaO e constatamos que, à medida que vamos aproximando dessa região, há uma tendência gradual das atividades do CaO a se elevar. Consequentemente, as escórias mais adequadas, considerando o aspecto de atividade do CaO, seriam aquelas que estariam nessa região, uma vez que aqui encontramos as escórias com maiores atividades do CaO. Lembrando que essas atividades aqui estão plotadas em relação ao CaO sólido puro como estado padrão. Na reação B, onde o oxigênio é fornecido pelo FaO da escória, constatamos também que o efeito do FaO seria aquele de, aumentando a sua atividade, ele favorecer a reação de desfosforação. Mais uma vez, consultamos um diagrama de isoatividade, novamente para o sistema CaO, FaO e sílica, onde temos aqui na região de escórias líquidas, delimitadas pela linha tracejada, os valores de isoatividade do FaO numa escória nesse sistema a uma temperatura de 1550. Notamos que, quando desejamos uma alta atividade do FaO, nós temos que caminhar ao longo dessas regiões concentradas mais próximas ao vértice do FaO, mas que há regiões próximas a esse ponto, onde as atividades do FaO também são elevadas. Lembrando que devemos compatibilizar altas atividades do FaO com altas atividades do CaO para promovermos uma desfosforação mais intensa. Uma das formas práticas encontradas para a quantificação da desfosforação é definir um parâmetro chamado partição do fósforo. Neste caso, ele é definido como teor de fósforo na escória dividido pelo teor de fósforo no aço.
Esse número, quanto mais elevado ele for, vai indicar uma desfosforação mais intensa. Nesse diagrama temos linhas de isopartição do fósforo, também plotados num sistema CaO, FeO e sílica. Neste caso, tem a possibilidade de acrescentar ao teor de sílica o teor de P2O5. Esse diagrama foi construído para uma escória com 2% de MgO, 6% de MnO e 4% de Na2O. Neste caso, constatamos que, ao aproximarmos dessa região, temos uma tendência de alcançarmos partições do fósforo mais elevadas, o que significaria termos uma escória nesta região aqui, onde temos atividades do CaO e atividades do FeO simultaneamente mais elevadas, e para tal precisaríamos de uma escória com aproximadamente 48% de CaO, alguma coisa em torno de 8% de sílica e finalmente em torno de 30 a 32% de FeO. Neste último gráfico temos o efeito da massa de escória usada para desfosforação. Na ordenada temos uma nova maneira de quantificar a partição do fósforo. Temos aqui o fósforo inicial menos o fósforo do equilíbrio dividido pelo fósforo inicial. Isso nos daria uma ideia da remoção do fósforo em relação ao fósforo inicial. Esse valor foi multiplicado por 100 para termos uma porcentagem de remoção do fósforo. E aqui na abscissa o consumo de escória em quilogramas por tonelada de aço. Nesse caso, a escória utilizada tem CaO, FeO e também fluorita, que é um agente que tem um efeito de redução da viscosidade da escória e isso tem um efeito sobre a cinética da reação. Constatamos que à medida que o consumo de escória vai aumentando, há uma tendência de incrementar o processo de desfosforação. Isso está diretamente ligado ao fator que foi analisado antes, uma vez que com a maior massa de escória, o teor de fósforo na escória, mesmo com a transferência mais intensa, não vai crescer tanto, e isso vai favorecer a reação de desfosforação. É claro que, mais uma vez, isso tem que ser analisado sob o ponto de vista econômico, uma vez que maior consumo de escória implicará em maior consumo desses insumos, e isso tem efeito sobre os aspectos econômicos do processo. Examinando agora aspectos cinéticos da reação de desfosforação, é importante observar que essa cinética é controlada pela transferência de massa na interface do metal líquido, no caso o aço, e a escória. A taxa de desfosforação pode ser estimada através da equação apresentada aqui, onde do lado esquerdo temos a taxa de variação do fósforo, ou seja, variação do seu teor à medida que o tempo passa. Do lado direito temos o termo negativo para indicar que essa variação é negativa, ou seja, o teor de fósforo diminui à medida que o tempo passa. Uma constante que equivale ao coeficiente de transferência de massa do fósforo, que depende fundamentalmente do nível de agitação na interface, área da interface metal-escória, volume de aço contido na panela, o teor de fósforo num dado instante, menos o teor de fósforo do equilíbrio, que é estimado através de conceitos termodinâmicos. Aqui vemos que quanto maior for a área da interface metal-escória, maior tende a ser a velocidade de desfosforação, logicamente para um dado volume de aço contido na panela. Muitas vezes o produto desse coeficiente de transferência de massa vezes a área da interface é estimado ou determinado como sendo um coeficiente volumétrico de transferência de massa.